Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje falaremos sobre os widgets. Então nós vamos criar um page, uma página, para começar o nosso formulário de autenticação, tá bom? Então vamos trocar a tela aqui para vocês. Aqui dentro de o UI Auth Login, nós temos View Models e Widgets. Dentro de widgets nós criaremos aqui, login page.date, dessa forma, tá? Aí, pode até, em vez de ser page, pode ser screen, tá? Para seguir o padrão daqui do Google lá. Vou criar aqui um stateful widget, login screen. Eu vou criar um scaffold vazio aqui por enquanto, tá? E vou passar isso lá no nosso main. Então, nosso main vai inicializar aqui no login screen, dessa forma. Trazendo o emulador aqui para vocês, nada mudou. Vou deixar o emulador bem no cantinho aqui para vocês. Vou diminuir aqui também o tamanho dele, tá? Acho que assim tá bom, né? Ó, vamos começar editando o login screen. Primeira coisa que eu vou fazer é remover esse constante daqui. Vou criar aqui um body. Nesse body eu vou colocar uma coluna, tá? Um children. A primeira coisa que eu quero é conseguir centralizar os itens, né? Então eu vou colocar aqui, ó, main axis alignment center. Beleza. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero poder criar aqui um container, tá? Vou criar esse container. Vou colocar aqui no child aqui, vou colocar um text nele aqui chamado dummy app, tá? API, dummy app API, tá aqui no centro já. Eu também quero centralizar esse cara, o Cross Axis Alignment, né? Cross Axis Alignment Center, dessa forma aqui. Na verdade, eu posso até envolver aqui, né, o container, tanto coluna quanto o container, com o center, para ele ficar assim. Ótimo. Vamos personalizar um pouquinho agora esse container, né? Vamos criar aqui o decoration, box decoration. Eu quero primeiramente colocar uma cor. Então vai ser aqui, ó, colors.deep purple, dessa forma. Eu quero colocar nesse container também um radius, border radius, ponto circular. Vou colocar de 16, dessa forma. Também eu quero colocar nesse cara um padding de 16, para ele ficar dessa forma. Vamos aumentar um pouco o tamanho do texto, né? Style, text style. Vou colocar a cor aqui, colors.white. Vou colocar também aqui nesse text style um font size de 24. E vou colocar aqui um punctuate.bold. Vai ficar bonitinho assim. Legal. Então a gente começou aqui só colocando como uma espécie de ícone, né? Tá? O que eu vou fazer agora? Eu posso até extrair esse widget, tá? Então vou extrair esse widget aqui. Vou chamar ele aqui de logo, né? Logo, container. Para não ficar muita coisa na tela. Tá? Ele vai colocar aqui dentro mesmo. Eu posso até colocar ele aqui de forma privada, tá bom? Para ele não vazar para os demais widgets. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar o formulário. Então, ó, vou criar aqui no nosso login screen, eu vou criar aqui o nosso login form widget. Stateful, obviamente. Login form widget. Ele vai ter aqui uma coluna nele. Coluna. Tá? Depois a gente ajusta melhor essa coluna. Ó, colocar o children. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dois text, text form field nele aqui, tá bom? Vou colocar dois text form field. Esses text form field, tá? Tá. A gente precisa importar lá para começar, né? Bom. Eu vou precisar colocar um spacing nessa coluna aqui de 16. E lá dentro também eu quero colocar um spacing de 16. Spacing de 16. Que o spacing é esse vertical, né? O espaçamento vertical. Outra coisa que eu quero fazer é pegar essa coluna e colocar um padding de 16 nela para ficar um pouquinho mais centralizado. Ótimo. Então nós temos o login form widget aqui. Outra coisa que eu quero fazer é colocar um elevated button aqui. Colocar um elevated button, colocar um text aqui. Login. Beleza, vamos ajustando aos poucos aqui, tá?
Esse elevated button, eu quero colocar aqui um padding nele pode ser aqui de 16, tá? 16. Ficar um pouquinho maior. Então, acho que 8 tá ok, tá? Aí, vamos começar a editar esses caras aqui. Vou colocar um decoration, box decoration. Input decoration, né? Input decoration. Boa, dessa forma. Eu quero colocar um input, um border, né? Outline input border. Dessa forma, para ele ficar com as bordas redondinhas. Vou fazer isso aqui para ambos, né? Para ficar assim, beleza? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto escrito em cima, né? Ó, nome é usuário. E aí a gente coloca aqui senha. Eu preciso que esse usuário e senha venham para o início da linha. Então, vou precisar que isso aqui entre em uma nova coluna. Tá? Entre numa nova coluna, dessa forma. Isso aqui também entra numa nova coluna. Dessa forma. E o texto ele precisa entrar numa row. Então, row, o texto precisa entrar em uma row. Então, usuário e senha. Tá bom? Ó, o que mais que eu vou precisar fazer aqui? Eu quero que esse texto aqui, ele tenha aqui o style, text style, colors.white. Eu quero que também esse style aqui, ó, o elevated button, ele tenha aqui o style de elevated.style_from. Vou colocar uma color dele aqui de background color de colors.deep purple. Dessa forma. Olha, aqui tá ficando bonitinho, né? Então, ó, basicamente a gente construiu aqui essa parte de cima aqui, como se fosse um logo, e usuário, senha e login. Agora a gente precisa criar o nosso validador. Então, vamos lá. Final, text, username, controller, text editing controller. Depois, final, password controller, text editing controller. E também precisaremos de uma form key. Form key recebe global key do tipo form state. Vamos englobar aqui a nossa coluna com um formulário, né? Então, ó, wrap with widget. Vou colocar um form. Vamos colocar aqui nele, do form key. E agora ele consegue colocar nos controladores o username controller e colocar no controlador aqui o controller password controller. Dessa forma. Dessa forma, a gente também consegue já colocar validador. Um validator. Se value é null ou value.exempt, a gente retorna a seguinte mensagem. Por favor, digite a senha. Digite o usuário, né? Senão a gente retorna null. Vamos fazer o mesmo lá embaixo, então vou copiar aqui, para cá. Por favor, digite a senha. Esse text form field aqui, ele precisa ser o obscure text true, tá? Obscure text true. Então, quando a gente vai digitando, é obscuro. Quando a gente vier aqui no elevated button e colocar aqui para validar, a gente vai criar uma função para validar, né? Então, validate form. Eu vou clicar aqui, Ctrl ponto, e vou clicar aqui em create method validate form. E a gente faz o seguinte, ó, se form key current state validate igual a true, a gente coloca interrogação, significa que ele vai validar. Então vamos clicar para vocês verem, ó. Ó, validou. Por favor, digite o usuário. Aí, ó, cliquei de novo. Por favor, digite a senha. Cliquei de novo. Bom. Aí, gente, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa instanciar o viewModel aqui, para a gente chamar o viewModel. Então, esse login screen, ele precisa receber de fora o viewModel. Então, final, login viewModel, login viewModel. E para esse ponto login viewModel. E aí, aqui no main.dat, a gente precisa instanciar esse viewModel. Login viewModel. Depois a gente vai ter um sistema de injeção de dependências, obviamente. Então, auth repository remote também.
E aqui o API Client precisa do DIL, então vou criar uma instância nova do DIL. E o API URL, que é esse aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Ótimo. Ó, lembrando que o app até parou de funcionar aqui, tá? Vou colocar para rodar novamente. dmjson.com. Colocar para rodar novamente para a gente finalizar essa aula. E vocês vão ver que a gente já consegue até fazer um login, né? Então, deixa eu remover isso aqui. Ó, Emily S é a senha e Emily Pass é o carinha aqui. Então, peixe, passei aqui esse cara. Vou passar aqui Emily S Pass, para vocês verem. Lembrando que lá no login modo, a gente colocou aqui um resultado do result. Então, cliquei em login. Opa, deixa eu ver se tá batendo no login, né? Clear console. Deixa eu rodar novamente aqui. Emily S, né? Emily S. E Emily. Ah, tá. Eu esqueci de chamar o repositório, né? O view model. Então vamos no login screen. Aqui dentro do login form widget também precisa receber, né? O view model. Então vamos passar para lá. Login form widget. Login form widget também precisa receber. Aí a gente precisa receber no construtor required login view model. Aí lá embaixo a gente precisa fazer essa chamada, né? Widget ponto widget login view model login. Aí a gente precisa passar as credenciais, né? Então, final username, recebe login, username, como é que é mesmo? E esse carinha aqui, né? Username controller, ponto text. E final password, recebe username, password controller, né? Password controller, ponto text. E aqui a gente passa username e password em um record. Agora sim, essa chamada vai ser feita, né? Aí aqui a gente precisa passar aqui, né? O model dessa forma, ó, que é o view model vem de fora. Então, mls, a gente copia e cola aqui. mls pass. Vamos ver agora se ele executa como esperado. Aí, ó. Beleza. Ó, ele deu aqui client error, né? Deixa eu ver o que deu aqui. Acho que eu copiei colei coisa demais, né? Então, deu um erro. Deu um bad request. Agora deixa eu tentar copiar aqui diretamente, né? mls peixe. Ó, legal, hein? Então, o nosso view model já deu um ok. Nós precisaremos fazer na próxima aula aqui. A gente precisa refatorar um pouquinho para que a gente consiga navegar para a página inicial, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E valeu!